Irmãos e amigos, boa noite. Que a doce e serena paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos dar início a mais uma noite de estudo, de aprendizado do Evangelho, essa boa nova trazida por Jesus, que tanto tem nos ajudado a conduzir nossas vidas, para que possamos ter a certeza que estamos caminhando para Deus, porque estamos observando os ensinamentos de Jesus. Nós teremos hoje o nosso irmão Flávio, o trabalhador da casa, que vai trazer para nós um ensinamento que Jesus nos trouxe, como sugere ali no quadro de aviso: não se pode servir a Deus e a Mamon. Que a gente procure ser verdadeiro como Jesus nos ensinou, naquilo que for de Deus e naquilo que for dos homens, sejamos firmes. Mas tenhamos certeza que, servindo a Deus, primeiramente, a gente tem condição de caminhar qualquer segmento que seja a nossa posição social. Vamos elevar agora pensamento a Deus, a Jesus, mentalizar nossa casa, nossa família, nossa trajetória até chegarmos a esta casa, agradecendo a Deus e a Jesus tudo que nos foi concedido até o momento, até a oportunidade de nos dirigirmos à casa de Moacir, que abriu suas portas para que aprendesse um pouco dos teus ensinamentos. E em prece te rogamos, Senhor, inspirai o nosso irmão que vai usar da palavra, trazendo para nós ensinamentos que nos ajudem a caminhar em tua direção, Senhor. Enviai vossos ministros a nos auxiliar a pôr em prática tudo que nos for passado, Senhor. Que as nossas atitudes sejam de acordo com o que tu ensinaste. Nos ajuda, Pai, quando cairmos, porque é com vontade de acertar, com vontade de caminhar para ti, que muitas vezes tropeçamos. Assim sendo, agradecidos por tudo e por todos, estamos iniciando em teu nome e em nome de Deus a nossa reunião. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fazer uma leitura do livro Pão Nosso, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 68, necessário acordar. Um trecho que Emmanuel pega de uma carta de Paulo aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Grande número de adventícios ou não, os círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades da compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nos questionamentos literários, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegado ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e ergue-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através de circunstâncias cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respeitassem na estranha atmosfera do escuro pesadelo.
sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidos, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, essa é a reflexão que nós buscamos hoje como sugestão, que é preciso saber buscar Jesus. E vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Flávio, prestar atenção na proposta que ele vai trazer, para que possamos rogar a Deus nos ajude a pôr em prática esses ensinamentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite. Vou fazer feito aquele nosso irmão. Vocês estão encarnados ou desencarnados? Estão lembrados disso? Boa noite. Boa noite. Agora eu percebi que tem mais encarnados do que desencarnados. Agora acordaram, né? Encarnaram. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. É muito bom estar aqui com vocês em mais uma noite. Mais uma noite em que vamos refletir um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E esse tema, né, é um tema muito parecido, na verdade ele é do mesmo capítulo da nossa última conversa, que foi a parábola dos talentos, né? E esse é mais um dos títulos, né, dos temas abordados no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse na verdade é o tema do capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sempre que eu escutava essa frase, né, que na verdade é um versículo, né, da Bíblia, eu sempre pensava na figura de Mamon como sendo um demônio, né? Como sendo uma personificação, sendo alguém, um ser. Mas, e acredito que muitos de vocês devem pensar do mesmo jeito, mas na verdade não é, né? Mamon, na verdade, é a personificação, né? É uma figura que personifica a riqueza. Na verdade, a palavra Mamon, a gente vai ver mais na frente, tem um significado, né? Tem um significado em hebraico, e a gente vai ver isso aí um pouquinho mais na frente. Então, esse capítulo ele fala sobre os bens materiais, sobre como nós devemos lidar com a questão da riqueza, né? Aí muitos de vocês devem pensar, então, se é para lidar com a riqueza, eu estou fora, porque eu não sou rico. Será que não é? Riqueza e pobreza, se nós olharmos de uma maneira bem atenta, é uma questão de perspectiva, né? Aquele que tem saúde em relação a alguém que é doente pode se dizer rico. Alguém que tem uma casa para morar, que tem um teto, que tem alimento, que tem as 3 refeições no dia, em relação aos nossos irmãos que vivem em situação de rua, nossos irmãos mais vulneráveis, pode se dizer rico. Então, todos nós somos ricos e pobres em um determinado aspecto. Saber qual a riqueza que nós devemos cultivar em nós, né? E qual a pobreza que nós devemos abandonar, esse é o nosso intuito nessa noite de hoje. O intuito para nós analisarmos e avaliarmos como nós entendemos e como nós vemos essa situação de riqueza, de pobreza, de como lidar com isso, né? Nós sempre pensamos, quando ouvimos falar em pessoas ricas, em pessoas abastadas,
que na maioria das situações são pessoas que não se importam com os ricos, com as pessoas mais pobres, né? E que normalmente fortunas muito grandes não vêm de uma fonte, na maioria das vezes, muito honesta, né? Esse também é um tema que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. E uma pergunta logo de início. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se a gente analisar essa frase de uma maneira literal, né, dá muito a entender que aí Jesus condena o fato de se ter dinheiro, de se ter posses, né? De que uma pessoa que tem dinheiro, né, ela necessariamente não é uma pessoa boa, ou não terá não tem como evoluir, não tem uma evolução moral, né, ou não é uma pessoa que seja justa. Mas aqui nós vemos a palavra servir, né? O que seria servir ao dinheiro, né? Porque o dinheiro, né, o material, os bens materiais, eles são dados por Deus também, como tudo que existe na terra. Como tudo que nós temos, também o dinheiro, também as posses, vem do Pai, já que tudo pertence a Ele. Então, será que Ele daria a alguém algo que lhe fosse motivo de desgraça ou motivo de perdição? Será? Ou será que é uma questão muito mais de interpretação de como nós utilizamos os dons e as dádivas que Deus nos dá? Porque não é só dinheiro que nós muitas vezes utilizamos mal. Não são só os bens materiais que nós utilizamos em muitas situações de forma equivocada, né? Existem outros dons, como falamos da outra vez na parábola dos talentos, que são os dons do Espírito, que em muitas situações nós os temos, mas não compartilhamos com os outros. Esquecemos de dividir esses bens, que na verdade são os bens mais preciosos, com aqueles que estão à nossa volta, com nossos irmãos. Então vamos dar uma avançadinha aqui. O que é servir a Deus? O que seria servir a Deus? Será que Deus, como dono de todas as coisas, será que Deus precisa do nosso serviço? Será que muitas vezes o termo que a gente usa de adorar a Deus, será que Deus, como um ser perfeito, criador de todas as coisas, necessita dessa adoração, como nós muitas vezes fazemos com figuras, né, figuras humanas, né? Os fãs, né, as pessoas que ficam atrás dos artistas de televisão para pegar autógrafo. Será que é esse tipo de adoração? Será que é esse tipo de servir que essa frase nos remete? Será que o servir a Deus é passar o dia e a noite orando, jejuando, de joelhos, fazendo penitência? Será? Será que Deus precisa dessas coisas de nós? Ou será que Ele precisa de algo muito mais fácil, talvez, mas que requer um pouco mais do nosso esforço e da nossa compreensão? Sendo Deus o Criador de todas as coisas,
o que podemos fazer para servi-lo é cuidar dos seus pequeninos. Como Jesus falou lá atrás, naquela passagem em que ele fala que estive preso e foste me visitar, estive doente e foste me ver, estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então, quando ele é questionado em relação a essa frase, né, lhe dizem: mestre, quando foi que... Isso na verdade é uma parábola, né? Quando foi que te fizemos isso? Ele diz: toda vez que fizeste a um de meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, o verdadeiro servir ao nosso Pai maior, servir a Deus, agradar ao nosso Mestre Jesus, não consiste apenas em fazermos orações, em prestarmos cultos à figura de Jesus, mas o de auxiliar todos aqueles quanto pudermos. E necessariamente, né, esses pequeninos não são aqueles que têm menos posses. Como eu comentei lá no começo, riqueza e pobreza é uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista. Do ponto material, riqueza vai ser sempre riqueza. Mas do ponto de vista espiritual, que é o que nós aqui estamos abordando hoje, é uma questão de perspectiva. É uma questão de como nós nos relacionamos com o mundo, com o nosso macromundo e com o nosso micromundo, né? O macromundo é aquele mundo que está fora, né? É a sociedade, é o nosso bairro, nossos vizinhos, estado, país. E o micromundo é aquele que está circunscrito à nossa família e mais internamente ao nosso mundo interior. Então, como está esse nosso relacionamento? Quais são as riquezas que nós estamos acumulando para esse nosso micromundo, para esse mundo que existe dentro de nós? Porque cada um de nós é um mundo em particular, é um mundo em especial. É um mundo de ideias, um mundo de sentimentos, é um mundo de possibilidades. E são possibilidades que só nós temos a capacidade de definir, decidir e colocar em prática aquilo que queremos para o nosso futuro, para a nossa vida espiritual e, consequentemente, para a nossa vida material. Pois o próprio Mestre falou que deveríamos, em primeiro lugar, procurar as coisas de Deus e a sua justiça, e todo o mais nos seria dado por acréscimo. Não são palavras vãs. É uma promessa. E é o correto. Quando estamos alinhados e emocionalmente, espiritualmente nós estamos equilibrados, já repararam que tudo flui de uma maneira singular? Quando tudo em nós está alinhado, quando o nosso lado espiritual está alegre, está cantando, pode estar fazendo a maior tempestade do lado de fora, mas a nossa rocha continua firme. Nós não nos abalamos, porque a nossa segurança, a nossa fé, ela nos sustenta. E o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e principalmente o equilíbrio espiritual faz com que todo o resto flua. Do mesmo jeito que o contrário também ocorre. Quando estamos desarmonizados espiritualmente,
toda uma sorte de problemas parece que surge do nada na nossa vida. Quando estamos desequilibrados, tudo parece dar errado. O ônibus atrasa, a comida queima, o gás acaba no domingo, depois que já está tudo fechado e você com o almoço no meio do caminho. Quem é dona de casa e dono de casa sabe como é que é isso. Então parece que tudo dá errado. E não é por acaso, né? O Espiritismo nos ensina que nós somos energia. E como energia, atraímos energia similar. Se estamos desarmonizados, atraímos espíritos desarmonizados para junto de nós. E essa desarmonia que acontece em nós desarmoniza o nosso ambiente. E é um efeito em cascata. Desarmoniza a nossa casa, desarmoniza o nosso trabalho, desarmoniza a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Isso não uma pessoa de cada vez, mas imagina isso acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo, que é o que acontece. E como nós só temos a capacidade de cuidar de um ser, que somos nós, cabe a nós manter esse ser equilibrado, para que não seja mais um a se juntar a essa horda de espíritos desorganizados, destemperados, que fazem desse nosso mundo um lugar muitas vezes tão difícil de viver. Mas a culpa não é do outro, tá? A culpa é nossa. Porque cada um só tem capacidade de controlar e de domar a si. É um trabalho lento. É um trabalho que não pode ser feito de uma hora para outra. Mas é preciso ter um início. O manual nós temos, o Evangelho de Jesus. Então, em Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46, que é onde está essa passagem que eu falei, no final Jesus fecha, né, essa fala de estive preso e viesse me visitar e tal. Ele fala: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essa é a frase dita pelo rei da parábola. Jesus diz: quando o Filho do Homem vier ao mundo, né, e será recebido e tal. Isso é o que ele diz aos homens e às mulheres de boa vontade, aqueles que fazem a vontade do Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? É agradar a Deus? Como é que se agrada a Deus? Com oração, com prece, não chamando palavrão, guardando o sábado, não comendo carne na Semana Santa? Ou será que é respeitando o irmão, respeitando as diferenças, respeitando as diversidades, respeitando a natureza, respeitando a obra-prima que Deus criou? E quando eu falo em obra-prima, não é só a natureza. Todos somos obras-primas de Deus. Apenas afastados do caminho em alguns momentos, pelas nossas destemperanças. Mas continuamos seus filhos. O problema é que muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos que somos irmãos e que, por mais diferente que o outro seja, ou que o outro pense, ou que o outro haja, ele é nosso irmão em Cristo Jesus, Filho de Deus assim como nós, e Deus o ama tanto quanto nos ama. Então a diferença está no ponto de vista de cada um. Cada um tem a sua verdade.
né? Você não precisa aceitar ou aderir à verdade do outro, mas respeitar é o mínimo que se pode fazer. E a convivência pacífica, a convivência amorosa, gera um ambiente salutar. Um ambiente onde a convivência se torna mais harmônica, a convivência se torna mais tranquila, se torna mais pacífica. Mas tem que partir de alguém. E por que não de nós, trabalhadores da última hora? Nós que chegamos a esse ponto do caminho, a esse ponto da jornada, com o manual codificado por Kardec, a codificação espírita que nos explica tantas coisas sobre a vida futura e a vida presente. O simples fato de sabermos que a nossa existência não termina aqui já deveria ser um excelente trampolim para que cuidemos desse mundo para o qual nós pretendemos voltar e voltaremos um dia. Seja para desfrutar dos benefícios que nós construímos ou para consertar as besteiras que nós mesmos fizemos. A escolha sempre vai ser nossa. Consertar o que nós quebramos ou usufruir daquilo que nós construímos de bom. Aí é aquela partezinha, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Jesus é o exemplo máximo de serviço a Deus. Quando entre nós, dedicou sua encarnação a cuidar dos mais necessitados e a ensinar a todos o caminho do amor e fraternidade. Entre esses muitos necessitados, também se encontravam pessoas de posses materiais. Jesus, em sua jornada, nunca fez distinção a quem acolher, a quem cumprimentar na rua, a quem curar. Mesmo sendo muitas vezes advertido e até caluniado por conta da maneira como ele tratava a todos, porque na sociedade judaica da época, e acredito que hoje ainda existam algumas tradições que perduraram, mas à época existiam aqueles chamados de pessoas de má vida, que eram aqueles ou que tinham profissões que eram consideradas como profissões impuras, né? Ou aqueles que eram que tinham uma vida, né, que eles consideravam diferente da deles. Havia uma certa intolerância, de certa forma, embora todos fossem judeus. Mas existia dissidência entre eles, porque um acreditava em algo um pouco diferente, né? Existiam as classes, né, entre os judeus: fariseus, saduceus, o próprio samaritano, que também era judeu, mas que era considerado uma pessoa de má vida, porque acreditava na Torá, mas a compreendia de uma maneira diferente. E haviam também, né, dentro dessa sociedade, dessa comunidade, aqueles que tinham trabalhos que eram considerados trabalhos impuros, né, como criador de porcos, as próprias, né, mulheres de má vida, que eram as prostitutas, os leprosos, os doentes. Se você fosse um doente na época de Jesus, independente da doença que você tivesse, e a lepra era a mais comum de todas, né, você ficava totalmente isolado da sociedade. Os coxos, né, cegos. Então, todos esses que eram excluídos da sociedade, Jesus, acima de todos, abraçou.
não porque eles fossem mais importantes do que os outros, mas ele queria com isso mostrar o contrário, que todos eram iguais perante Deus. O fato de você ter uma deformidade física ou de ter uma doença para a época incurável, né, que era a lepra ou hanseníase hoje, fazia com que a pessoa morresse totalmente abandonada, fosse considerada abaixo de um ser humano. E tinha também, né, outros que eram os cobradores de impostos. Até naquela época ninguém gostava de cobrador de impostos. Hoje a gente ainda não gosta, né? Mas não trata feito eles eram tratados naquela época. Então, assim, Jesus, quando se relacionava com algum desses, ele era muito criticado pela casta religiosa da época. Porque ele, como judeu, como um pregador, andava com pessoas de má vida. Pessoas que eram consideradas pela sociedade religiosa judaica como alguém que não merecia nem ser cumprimentado na rua. E aqui uma pequena descrição, né, da palavra mamon. Quem é mamon? Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. A palavra mamon, ela quer dizer tesouro, dinheiro, moeda, né, na língua judaica. Na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, com M no final, que significa literalmente dinheiro. Então, mamon literalmente significa dinheiro. Só que, para o efeito religioso, ele também significava um espírito da cobiça, né? Só que aí, quando você relaciona dinheiro sempre à cobiça, você praticamente relaciona que todo dinheiro é ruim. Que o dinheiro em si é algo que Deus não abençoa, ou que Deus não gosta, ou que não permite, né? Dinheiro e cobiça, causa e efeito. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O bom ou o mau emprego que se faz dele cabe a cada um. Aí nós temos, dentre essas passagens de Jesus, tem a passagem do jovem rico, né, que deu origem a essa frase. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu lembro que quando eu era pequeno que eu escutei essa passagem pela primeira vez, eu fiquei, poxa, como é que vai passar um camelo? Não tem como um camelo passar no buraco de uma agulha. Então, quer dizer que um rico nunca vai entrar no reino dos céus. Nunca vai entrar no reino de Deus. Só que aqui ele não fala nunca, né? Ele fala que é mais difícil, é mais fácil, na verdade. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que se você olhar para o tamanho do camelo e olhar para a agulha, então não é difícil, é impossível. Será que é? Lendo essa passagem, eu acabei tendo uma outra visão de um outro ensinamento, de uma outra coisa, que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, né? Mas que também remete a uma outra ideia. Mas aí vamos primeiro aqui para essa passagem. Existem algumas interpretações a respeito dessa frase, né? Tem algumas edições da própria Bíblia, inclusive até do próprio Evangelho, e alguns estudiosos, né, que falam que o termo camelo, né, no hebraico,
ele era utilizado para o camelo, animal, e também para corda, porque a corda da época era feita com pelo de camelo. Então eu conhecia essas duas traduções, né? Você entender, camelo não era camelo, camelo era corda. Já é mais fácil a corda passar no buraco de uma agulha, mas ainda não é tão fácil. Dependendo da corda, né? Não passa não. Então ainda fica algo um pouco impossível, né? Então, mais uma vez, voltamos à questão. Então, o rico está condenado? Aquele que é rico, mesmo sendo mais fácil, algum deles tem como se salvar? Nenhum rico vai se salvar nunca? Deus abomina a riqueza? Essa é a perspectiva e a ideia que nós temos quando lemos essa frase. Mas aí, né, estudando para essa nossa conversa, existe uma outra visão, uma outra tradução, uma outra perspectiva para essa fala de Jesus, que é essa aqui. Essa imagem, né, é uma imagem da muralha, né, de Jerusalém, de antigamente. Agora acredito que não seja mais assim. E esse aí é o Portão dos Leões, né, por onde passavam a entrada principal de Jerusalém. Percebam que tem um portão gigante, um portão bem grande, né, de ferro. E esse portão ele passava o dia inteiro aberto. Só que durante a noite ele era fechado e ficava só aquela portinha bem pequenininha que ficava ali embaixo. E o nome dessa porta era chamado Buraco da Agulha. É bem mais fácil um camelo passar aí, né? Então, a ideia do camelo passar no buraco da agulha, com essa explicação fica muito mais fácil, muito mais simples de entender, muito mais possível. Então, os ricos da plateia podem ficar tranquilos, vocês ainda têm jeito de se salvar. E daí me veio uma outra perspectiva, pensando nessa questão do buraco da agulha. E foi o que a gente estava conversando aqui ainda agora. O buraco da agulha. A gente pensa, quando a gente fala em buraco da agulha, tem um palestrante aqui, Fernando Pereira, que ele teve até aqui na sexta-feira passada, e ele fala sempre que a gente só consegue visualizar mentalmente, a gente só consegue pensar em algo que a gente conhece, né? Aí ele tem aquela questão lá da drosófila melanogaster, que ninguém, escutando essa palavra, consegue saber o que é, a não ser que seja biólogo, né? Aí vai saber do que é que está se falando. Mas uma palavra dessa você não consegue entender o que é que vem a ser. Então a gente só consegue imaginar ou pensar em algo que a gente conhece. Se vem uma palavra que você não tem ideia do que é, você não consegue nem imaginar o que seja, né? Se eu falar aqui maçã, banana, frutas tropicais que a gente conhece. Mas se eu disser pitaia, quem já viu a fruta vai saber o que é, mas quem nunca viu não vai ter nem ideia do que é que seja uma pitaia. Embora seja uma fruta que hoje é bem mais comum aqui entre nós, né? Está bem na moda. E na questão do buraco da agulha, perceberam que quando a gente fala dessa questão do buraco da agulha, a gente vem à nossa mente uma agulha, né? Quem trabalha com costura vai pensar naquela agulhazinha pequenininha de fazer banhado, né? Que o buraco dela, para se colocar uma linha, você só consegue dos 18 até os 25 anos. Depois que passa dos 30, você não consegue mais enfiar. É o teste da idade, aquela abençoada daquela agulha. Só que não existe só aquele tipo de agulha. Quem trabalha com artesanato, com tapeçaria, né, sabe que existem outras agulhas bem maiores, né,
com aberturas bem maiores. Então o problema não é o camelo. O problema não é a corda. O problema é a agulha. Viu que a gente pensa no camelo, pensa na corda, mas não pensa na agulha? Não podemos diminuir o camelo, mas podemos aumentar o tamanho da agulha. Se a agulha fosse grande o bastante para passar um camelo, não pode? Mas a gente não pensa no tamanho da agulha, a gente está acostumado com as coisas que a gente conhece, que são agulhas pequenininhas. Por vezes, focamos tanto no problema que esquecemos de procurar a solução. Às vezes a gente está tão focado em uma situação problemática, tão de olho no problema, que a gente esquece de ir atrás da solução. E muitas vezes a solução está ali na nossa cara. Você tem o camelo e você quer entrar no céu. Construa uma agulha que dê para ele passar por dentro. A agulha é sua, o camelo é seu. Então, se aumentarmos o buraco dessa agulha, aumentarmos a nossa visão espiritual, aumentarmos a nossa maneira de enxergar os ensinamentos de Jesus, com certeza nós conseguiremos dilatar o nosso entendimento, a nossa maneira de ver não só os ensinamentos do Cristo, mas de ver o mundo de uma maneira geral. Os ensinamentos de Jesus não são para a religiosidade, mas é para o dia a dia, é para a vida, é para todo o dia. Não é só para a casa espírita, não é só para os momentos do culto evangélico ou do culto católico, da missa, da Santa Missa. Não é só para os momentos de dificuldade, os momentos em que estamos tristes, em que estamos em dificuldade, seja ela financeira, emocional, material, espiritual. Por tudo, dai graças. Essa é a nossa maneira de servir a Deus. Agradecer por tudo que Ele nos dá. Se realmente temos a consciência de que Deus é onipotente, causa primária de todas as coisas, justo e bom. Ele não é capaz de dar nada para os seus filhos que não seja necessário. E a maneira como nós saímos dessas situações, muitas vezes situações difíceis, é o que vai fazer com que nos tornemos pessoas melhores, espíritos melhores. Porque em um mundo de provas e expiações como esse que nós vivemos hoje, difícil é ter um dia sem dificuldades. É assim que funciona. Então, vamos lá. Aí a pergunta, né? Nenhum rico entrará no reino de Deus? A riqueza e os bens materiais são fontes de perdição para o espírito? E a resposta: Deus, como Senhor de todas as coisas, fornece a riqueza para que o ser humano, através dela, contribua para o desenvolvimento da sociedade. É isso que ele faz. Nesse capítulo, que eu sugiro que vocês deem uma lida depois, capítulo 16, ele fala sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza. Que a riqueza, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma prova muito mais dura do que a prova da pobreza.
É a prova em que você está, em que tudo que é material lhe é possível, né? E tem um ditado popular, né, que diz: se você quer saber quem é uma pessoa, dê poder e dinheiro a ela. Então, ter muitos bens, ter muitos recursos materiais, em muitas das situações, é uma prova bem difícil. Porque existem situações, vamos pegar aqui os grandes empresários, né, que dão empregos a várias pessoas, que empregam, né, inúmeras pessoas e com isso favorecem várias famílias. Necessariamente ele não precisa ser uma pessoa religiosa. Necessariamente ele não precisa ser uma pessoa boa, caridosa, amorosa, benevolente. Mas se ele fizer a parte dele no que toca ao que lhe foi confiado por Deus, que é a riqueza material, distribuindo de forma justa. O mínimo que ele pode ser é justo. Pagando o salário justo, pagando em dia, não explorando aquele funcionário ou aqueles funcionários que ele tem, não impondo cargas horárias absurdas, fazendo os depósitos previdenciários, tudo direitinho, pagando férias, dando férias. A gente sabe que nem sempre acontece assim, né? E hoje temos leis trabalhistas muito rigorosas, inclusive por conta disso. Porque é algo que deveria ser o mínimo a se fazer. Tratar a pessoa, né, o trabalhador, não como amigo, mas como colaborador, né, que é hoje como muitas empresas se referem, né, aos trabalhadores, como colaboradores, que na verdade é correto. Desde que quem emprega e quem é empregado se sinta e haja como tal, como colaborador. Alguém que colabora para um bem maior. Através do emprego, através do trabalho que é fornecido por esses detentores de grandes riquezas, é que as pessoas conseguem levar o alimento para casa, pagar o aluguel, colocar os filhos na escola. Então, é um trabalho, é uma função importante na sociedade. E espiritualmente falando, é algo muito difícil. A maioria das provas em que se coloca a riqueza, né, na maioria das situações a pessoa falha. Aqui nesse mesmo capítulo tem uma parábola que eu até não coloquei nenhum slide sobre ela, que é a parábola do mal rico, né? Que é aquela história do homem rico que tem uma mansão e que o pobre, né, chamado Lázaro, fica na sua porta e come das migalhas que o rico dá, né? E esse rico desencarna e o Lázaro também desencarna. E o interessante dessa parábola, né, que chama a atenção, é que nessa parábola é a única parábola de Jesus em que a pessoa tem nome. O pobre tem nome, o rico não tem nome. O pobre era Lázaro, né? E Lázaro morre e o rico morre, e os dois vão para o julgamento, né? O pobre, no caso, que vivia das migalhas do rico, vai para o seio de Abraão, e o rico vai queimar no fogo do inferno. A gente sabe que é uma história e não é literal, né? E lá o rico, arrependido, pede a Jesus e pede, né, a Deus que permita, no caso, pede a Abraão, né, porque ele vai para o seio de Abraão, né? Pede a Abraão que permita que ele volte para avisar a sua família o que os espera
se continuarem agindo como ele agiu. Né? E Abraão diz para ele que não. Pois se eles não acreditaram nem em Moisés e nos profetas, por que acreditariam nele? Então o que é que ele quer dizer com essa parábola? Que nós temos as informações necessárias para cuidar das riquezas que Deus nos confia. Temos os evangelhos, temos a nossa própria consciência que nos auxilia a sermos caridosos e auxiliar aqueles que são mais necessitados, né? Não só necessitados do pão material, mas de um ouvido, de um conselho, de uma visita. Temos hoje a capacidade de auxiliar a muitos. Só basta sairmos um pouco da nossa zona de conforto, né? Nas nossas conversas corriqueiras, falemos de Jesus, falemos do Evangelho. Não é preciso falar de Espiritismo, porque nem todos aqueles com os quais nós convivemos o são. E muitos até se apartariam de nós se soubesse, né, se falássemos alguma coisa a respeito do Espiritismo. Ainda é assim. Ainda existe uma certa intolerância com a nossa doutrina. Mas nós não precisamos disso. Não precisamos chegar dizendo, eu sou espírita. Jesus é universal. Pertence a todas as religiões. Todas. Seja ela cristã ou não, existem ensinamentos do Cristo que valem para qualquer ser humano, mesmo ele sendo ateu. A gente não precisa falar no nome de Jesus para falar de Jesus. Né? É o que... Eu não sei se foi Chico, tem uma frase que diz... fale de Jesus e se preciso for, use palavras. A gente não precisa usar palavras. As nossas atitudes falarão por nós. A maneira como nós nos relacionamos com a vida, com todos que estão à nossa volta. Isso dirá muito mais quem somos do que aquilo que nós falamos no dia a dia. Vamos correr que está acabando o tempo. A riqueza é apenas uma ferramenta e, como tal, pode ser bem ou mal utilizada, como uma foice que serve tanto para ceifar o alimento quanto para tirar a vida de outra. A riqueza, assim como as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, que são riquezas do nosso espírito, podem servir para levantar ou para derrubar um irmão. Por isso que é muito importante vigiarmos as nossas atitudes e as nossas palavras acima de tudo. Para não ferir, para não agredir, para não sermos os causadores da ruína de quem quer que seja. Aí tem a passagem de Jesus na casa de Zaqueu, né? Zaqueu era o homem rico, né? O cobrador de impostos que a gente falou ainda agora. E Zaqueu não era muito querido pelos judeus, até porque ele era cobrador de impostos. Mas Jesus, quando esteve na cidade de Zaqueu, foi jantar com ele. Foi para a sua casa. E os fariseus ficaram indignados porque Jesus estava na casa de um homem de má vida, um cobrador de imposto e tal, que sugava o povo. Na Bíblia não tem o contexto do que foi
do que foi ministrado, do que foi conversado entre eles nesse dia. Mas, ao final da conversa com Jesus, Zaqueu diz que vai dar metade de tudo aquilo que ele tem aos pobres. Vai vender e vai dar aos pobres metade de tudo que tem. E a todos aqueles a quem ele lesou, ele restituirá 3 vezes mais. Ou seja, uma passagem em que Jesus, diferente da do buraco da agulha, diz que a salvação chegou à casa de um rico, de um homem rico. Porque ele entendeu, compreendeu a mensagem do Cristo e, acima de tudo, ele agiu. Ele tomou a atitude que lhe era possível naquele momento. Vejam, percebam bem, ele não disse que ia dar toda a fortuna dele para os pobres. Vai dar metade. Já está de bom tamanho. Quantas vezes nós queremos mudar, mas queremos mudar de uma vez? Mudar de um salto. Sair dessa nossa casca em que nós ainda nos encontramos, ainda muito materializados, e nos tornar perfeitos de uma hora para outra. A doutrina nos ensina que a natureza não dá saltos. Temos as nossas encarnações e passamos por várias situações. Com certeza, já fomos novamente ricos em alguma outra situação, em alguma outra vida. Só que ricos de uma maneira diferente da que somos hoje. Porque pode ter certeza que nós hoje somos ricos. Ainda. A riqueza é uma questão de ponto de vista, uma questão de perspectiva. Estão lembrados? E Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também vem da família de Abraão. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Jesus diz com isso que o fato dele ser rico não impedia de ser salvo, de ter a presença de Jesus. Que Jesus estava ali para os doentes e ele era tão doente quanto aqueles que tinham problemas físicos, ou doenças mentais, ou doenças espirituais. E ele abriu mão da avareza, né? Não concordando, porque não foi sugerido a Jesus que fizesse. Foi do coração dele. Ele sentiu a necessidade de repartir aquilo que ele tem. Assim como todos nós, temos a necessidade de repartir aquilo que temos com todos aqueles que estão à nossa volta, com os nossos irmãos. E o que seria servir a Mamon? Servir a Mamon não se trata apenas de acumular riquezas sem se preocupar com a pobreza que bate à nossa porta. É também deixar de repartir os tesouros morais nos confiados por Deus: bondade, benevolência, caridade e gratidão. Podemos não ter dinheiro hoje, agora, mas temos outras coisas muito mais valiosas para doar, para dar, para ofertar. Temos um abraço, temos um boa noite, um Deus te abençoe, siga em paz, um pensamento positivo, uma prece mental. Tudo isso nós somos totalmente capazes de dar e de doar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corroem. Ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem e nem o ladrão conseguem alcançar.
Acredito que essa seja a meta de todos nós que estamos aqui, né? A juntar tesouros para que quando voltemos para casa, nossa verdadeira casa, possamos nos servir dele. E para fechar, que Edmilson já está me olhando ali com cara feia. Do livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 8, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, temos uma passagem de Mateus 6:25. Não é a vida mais que o alimento. Essa lição ela é bem grande, mas tem um pedaço, que foi esse pedacinho já do final, que eu recortei para fechar aqui com vocês. Serve sem prender-te. O nome da lição é Vida e Posse. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Que Deus os abençoe, lhes dê um bom retorno aos lares de vocês, que possamos praticar e ajuntar esses tesouros sempre. Que Deus nos abençoe.